nome é Rica Perrone, meu nome é Ricardo Perrone, mas como tem um outro jornalista em São Paulo que chama Ricardo Perrone, e é um cara que as pessoas não gostam muito, eu uso o Rica para diferenciar dele. Sou jornalista, tenho 37 anos, sou paulista e moro no Rio. E sou São Paulino. Melhor entrevista que eu já fiz, cara, que difícil, porque a melhor entrevista pra mim, como entrevistador, é diferente do que pro cara que tá assistindo, mas eu acho que pela emoção e tal, o Zico, que é meu ídolo de infância, a seleção não era quando eu era moleque, ela não era o que ela é hoje pra vocês mais jovens. Quando eu era moleque em 82, 86 e tal, a seleção brasileira, cara, a gente idolatrava a seleção assim de uma maneira bizarra. A seleção ia jogar, parava tudo, qualquer amistoso e tal. E o Zico era o 10 da seleção, então o Zico era Deus. Não era um ídolo assim do Flamengo, o Zico era Deus, cara. A gente, imagina, a primeira oração que eu fiz na minha vida, eu perguntei pra minha mãe, como é que reza? Ela falou assim, você vai lá na cama e fala com Deus. A primeira coisa que eu pedi, eu falei, Deus, arruma o joelho do Zico, senão a gente não ganha a Copa. Porque foi o que eu vi na televisão. Então, a melhor entrevista foi do Zico. Eu acho que é do Tarcísio Mota, porque eu não sou um cara entendido de política. E entrevistar um cara que é fundador de um partido de esquerda, a minha tendência é zero de esquerda. Não que eu seja um cara de direita, mas zero, de esquerda zero. Que é um cara que eu discordo das teses dele, discordo das opiniões deles. Nunca votaria no partido dele. E eu tinha que entrevistar o cara sem botar nenhuma opinião pessoal minha ali. E num assunto que eu não domino amplamente para poder, por exemplo, poder rebater um cara tão estudado quanto ele. Aí foi difícil. Acho que eu consegui me virar, mas foi a que eu tive mais que ler antes, me preparar, porque eu não... Todo dia. Todo dia. Penso todo dia. E se Deus quiser, até o final do ano faço isso. Cara, aí eu vou te responder o seguinte. Na minha cabeça, e eu sei que eu penso muito sozinho isso, muito pouca gente pensa assim, mas existe o jornalismo e o jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo é como você cobrir cinema. Você cobra entretenimento. Então, se você é jornalista policial, você cobre crime. Você não vai dar risada, você não vai brincar com assassino, você não vai fazer isso. Se você cobre política, você não vai fazer gracinha com a situação do país. Você cobre futebol, a sua obrigação é fazer gracinha com aquilo, porque aquilo é divertido. O consumidor do futebol, ele só senta para assistir futebol na hora que ele tem o lazer dele, na hora dele relaxar. Não é a hora dele ter problema. Então, quando você parte do princípio, você está falando com uma pessoa que está em casa relaxando. Esse cara não quer que você leve a sério. Então, quando você apresenta um jornal esportivo, por exemplo, de terno e gravata, eu acho que você está fazendo papel de palhaço. Eu entendo o lado da emissora de querer parecer, mas eu acho papel de palhaço. Termina um jogo de futebol, tá todo mundo bêbado, caindo no chão, gritando, pênalti, não é pênalti, aparece o cara. Veja bem, note que de terno, porra, com quem você quer falar? Quem é que você acha que tá do outro lado? Esse cara não tá do outro lado de um cara igual você. Então eu acho assim, uma coisa é você ser jornalista, e aí cabe 1000 questões que não cabem no futebol, 1000 responsabilidades que não cabem. Queira ou não, o jornalismo esportivo é um dos mais pouco relevantes jornalismos que você pode fazer. Porque você fala assim, porra, eu sou jornalista esportivo, não é importante? Mas você não vai matar ninguém, cara. Você não está cuidando de política. Você não está denunciando um desvio da Petrobras, entendeu? É light o que você está fazendo. É uma cobertura de um entretenimento. Então é light. E se você não se portar... O grande erro do jornalismo esportivo no dia a dia é ele tentar transformar o jornalismo dele no jornalismo político. Então ele transforma aquilo numa coisa pesada, numa coisa difícil, uma coisa... Nossa senhora, meu Deus, o Corinthians ganhou do Palmeiras, onde é que o Palmeiras errou? Não, peraí, o Corinthians acertou. Oba ali pro Corinthians, gente. O torcedor do Corinthians tá feliz, deixa os caras ficarem felizes. Mas a gente fala do Palmeiras. Quem transforma os torcedores em invadir CT, quem leva o futebol a este nível, somos nós jornalistas. Erradamente. Então o dia a dia, na minha opinião, a maior dificuldade que o jornalista esportivo tem é entender o papel dele. Nós não somos tão importantes quanto os jornalistas realmente de assuntos importantes, porque o futebol não é a coisa mais importante do mundo, embora seja. Só isso. Vocês vieram do Meia pra isso.